Números, capítulo 14, versículo 36 e 37. E diz o seguinte: E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Você pode se assentar. Amém? Queremos a promessa? Esse é o título dessa mensagem. Queremos a promessa? Não é de costume, mas eu queria pedir que você pergunte ao seu irmão do lado e pergunte a ele: nós queremos a promessa? Por favor, faça essa pergunta. Da escravidão do Egito, o povo de Deus clamou, e clamou por socorro. O Senhor ouve a voz do seu povo, levanta a Moisés, que leva essa resposta ao povo que clamava, e leva uma resposta de promessa, não apenas da libertação da escravidão, mas da condução até uma terra que manava leite e mel. Esse mesmo Moisés ficou encarregado da responsabilidade de ser o canal de Deus para libertar e conduzir o seu povo até o local da promessa. No entanto, Faraó não os queria deixar ir embora, trazendo grande oposição, mas o Todo-Poderoso, contra o Todo-Poderoso, ninguém pode resistir. Deus então liberta com mão forte o seu povo, a sua nação, que após sair do Egito e passar a pés enxutos pelo meio do Mar Vermelho, celebra por reconhecer a sobrenatural mão divina ao serem libertos com mão forte e serem guardados no caminho rumo à terra prometida. Então esse é o resumo do que ocorreu desde o momento do clamor do povo de Israel até até se encontrarem no deserto rumo à terra prometida. E quanto ao texto que nós lemos? O texto que nós lemos retrata, digamos assim, o reconhecimento. Moisés separa 12 homens, cada um deles representando as 12 tribos de Israel. E separa esses 12 homens para que estejam indo a essa terra para fazer o reconhecimento. A Bíblia declara aqui, fala para espiar a terra, mas é como se fosse fazer o reconhecimento. Um exemplo disso, normalmente eu me lembro muito do futebol, quando uma equipe vai jogar uma partida em determinado estádio, antes que o jogo ocorra, eu não lembro, não sei o tempo que enfim, antes que o jogo ocorra, essa equipe, ou as duas equipes, dependendo da circunstância, elas vão fazer o reconhecimento do gramado. Então, os atletas eles vão lá, pegam a bola,
bate a bola, dá uma corrida, porque às vezes o gramado é duro, às vezes é muito fofo, às vezes está alto, às vezes está bem cortadinho. Então, existe uma série de situações ali que eles vão definir até mesmo o tipo de chuteira que vão usar, por exemplo. Então, eles fazem um reconhecimento, eles pisam ali, dão uma corrida. E, no caso aqui, eles foram fazer o reconhecimento da promessa que Deus havia feito. Eles foram enviados, no capítulo 13, mostra. E detalhe, algo muito interessante, é que esses 12 homens não eram quaisquer pessoas da tribo. Eram pessoas influentes, eram príncipes das tribos. Cada tribo enviou um príncipe seu para servir como um espia, para ir até a terra e fazer o reconhecimento, para observar a terra da promessa. E é aqui que a gente começa. E nós, como nós falamos no início, queremos a promessa. Porque ao longo da leitura aqui de Números 14, e ao longo aqui da leitura da palavra do Senhor, do período inicial do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, nós podemos tirar proveito para as nossas vidas. E nós separamos aqui em três pontos importantes. E o primeiro deles trata sobre a libertação, foi o resumo que nós fizemos. Em Êxodo, no capítulo 12, versículo 33, declara o seguinte: e os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Aí o versículo 37 diz, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Então, o primeiro ponto aqui dessa mensagem foi a libertação do povo. No entanto, amados irmãos, o que a gente observa ao longo da história desse povo que foi liberto do Egito é que a maior parte do povo estava interessada apenas no livramento do jugo imposto por Faraó. Apenas isso. O interesse deles, o clamor deles, a evidência, lendo toda a história, é que, apesar de tudo o que eles viveram em Deus, o coração deles, a inclinação do coração deles estava apenas no alívio do jugo imposto por Faraó. Eles não estavam interessados no processo que eles deveriam ter que passar para chegar na promessa que Deus havia feito. Mas eles estavam somente interessados no alívio. Apenas no alívio. Apenas na libertação. Eles já não suportavam mais serem escravos no Egito. É claro que também a promessa os interessava. Mas o que há entre o momento da libertação e a assunção da promessa, isso não os interessava. Eles não estavam com o coração preparado para o que haveria de acontecer. Em segundo lugar, outra coisa que ao longo aqui do capítulo 14 e da história do povo de Israel nesse período aqui, eu posso ver é a ingratidão.
primeiro lugar, nós vemos Deus os libertando, Deus ouvindo o clamor desse povo e os libertando. E em segundo lugar, apesar de terem sido libertos, esse povo demonstrou grande ingratidão para com o seu libertador. Números, capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte: e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Esse mesmo povo que no Egito clamou por libertação, agora, já tendo sido liberto e sendo necessário passar pelo processo antes que chegassem à terra, eles clamam para retornar, eles clamam para voltarem àquilo que haviam vivido. No capítulo 11, por exemplo, eles chegam a lembrar dos peixes que eles tinham lá, dos legumes que eles comiam lá. Isso é uma grande demonstração de ingratidão para com Deus. Porque eles clamaram, o Senhor atendeu e os ouviu, e os libertou com mão forte, mão poderosa. De maneira alguma, esse povo ingrato deveria ter ousado demonstrar ingratidão. E eles murmuravam em todo o tempo, murmuravam em todo o período em que estavam ali. Apesar de tudo aquilo que eles haviam visto e experimentado, eles não possuíam um coração grato. É bem verdade que no primeiro momento da libertação, pareciam ter um coração grato, pareciam temer ao Senhor, mas foi somente quando eles foram provados, o coração deles foi provado, que suas entranhas, que o seu coração, que a intenção do seu coração foi exposta. Somente no momento da provação, somente no momento do deserto. Foi tão lindo, né? É tão lindo a gente ler que depois que eles passaram pelo Mar Vermelho a pés enxutos, enquanto o faraó vinha atrás com seu exército, eles passaram, Deus fechou o mar e matou a todos os que o perseguiam. E Miriam pega o seu tamborim, começa a dançar, e você vê lá o cântico de Moisés. Você vê o povo alegre, jubilando. Mas eles não permaneceram assim no deserto. Eles não permaneceram assim no meio da caminhada. Eles não permaneceram assim no meio do processo. Pelo contrário, ao invés de haver júbilos de alegria no meio do processo, ao invés de haver palavras de gratidão, de reconhecimento pelo que Deus havia feito, aquilo que eles nunca poderiam fazer, eles murmuravam. E isso trouxe grande indignação ao Senhor. No versículo 21 do capítulo 14 de Números, diz assim: porém, o Senhor falando, porém tão somente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Deus dá uma sentença a esses ingratos, a esses murmuradores: nenhum desses entrará na minha promessa.
Nenhum deles entraria na promessa do Senhor. Nenhum deles. Até porque Deus fez uma promessa, sim. Deus fez uma aliança, sim. E todos os termos dessa aliança deveriam ter sido observados, o que não aconteceu. Não é simplesmente, olha, você vai ganhar isso, você vai alcançar aquilo no final. Não. Você quer ver um exemplo? Um processo seletivo. Só um exemplo. Eu me lembro que teve uma certa feita que eu passei por um processo seletivo que, ao meu ver, depois, nem valeu tanto a pena, foi o mais trabalhoso, o mais demorado que eu passei. Não vou falar o nome era até uma loja, Mas foram meses participando desse processo seletivo. Para quê? Para que no final dele eu fosse aprovado, e eu fui aprovado, e entrasse na empresa. E foram meses, irmãos. Existiam momentos que eu nem sabia se eu realmente iria conseguir. E foi bem demorado. Mas eu precisei passar por um processo. Eu gastava dinheiro, porque era lá no Rio. E a passagem daqui para lá não é barata. E foram meses assim, naquela incerteza, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu corro atrás de uma outra coisa? Será que eu vejo uma outra coisa? Mas e se me chamarem lá nesse outro lugar? E houve um processo ali muito demorado. E eu não tinha tanta certeza, porque eles simplesmente ligavam para te chamar para uma próxima fase. Não diziam assim, está aprovado aqui, não. Só quando ligava. Não, então foi aprovado na fase anterior. Mas aqui, no caso deles, eles deveriam ter guardado a promessa, porque quem prometeu era fiel, e é fiel para cumprir. Ele jurou que daria a terra. Ele jurou que colocaria o povo no local onde haveria prosperidade, onde ele seria o guarda do seu povo. Mas ainda assim, o processo que levaria esse povo a essa terra, no processo, eles foram reprovados. Em terceiro lugar, algo que salta aos nossos olhos aqui, é que apesar da libertação, apesar do poder de Deus, eles também se demonstraram incrédulos. Incrédulos. E notem mais uma vez que eles viram, eles experimentaram do poder de Deus. Eles viram todas as pragas no Egito, eles viram o poder de Deus. As pragas iam somente para o povo egípcio. Não os alcançava em algum lugar no Egito, se não me engano, a terra de Gósen, ou Gósen, não os alcançava lá as pragas que Deus enviava. Não os alcançava. Isso tudo era manifestação do poder de Deus. E por último, a mortandade dos primogênitos, dos egípcios, e de todos aqueles que não tivessem o sangue nos umbrais da porta. E ali, todos eles foram guardados da morte, do anjo da morte. E fora a questão do Mar Vermelho, da perseguição de Faraó, e tantas outras coisas, o maná caindo do céu. Esse povo foi incrédulo. Versículo 8 de Números 14 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais.
Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Incredulidade. Deus fez uma promessa enquanto eles ainda estavam lá, no meio da escravidão. E confirmou essa promessa por meio de diversos sinais. E ainda assim, esse povo, agora apenas, ou melhor, a maioria deles, fisicamente liberto, demonstra uma grande incredulidade nessa promessa, na promessa que o Deus Todo-Poderoso havia feito. E que tipo de ensinamento, dentro dessas 3 situações, a gente pode tirar para nós, nos dias de hoje? Em primeiro lugar, tem gente que quer apenas a bênção e não quer o abençoador. Tem gente que está focada apenas na bênção, na promessa. Tem gente que, eu já ouvi isso, que pede oração porque não está se sentindo bem, está se sentindo oprimida. Isso já aconteceu numa situação onde eu estava. Mas essa pessoa não quer assumir um compromisso com Cristo. Pastor, ora por mim que eu não estou me sentindo bem, estou sentindo um peso. Mas aquela pessoa não tem o interesse de se render, de andar conforme a vontade daquele que liberta. Esse povo, quando saiu do Egito, saíram também estrangeiros, gente que não fazia parte de Israel, mas provavelmente uma boa parte desse povo saiu por conta do medo. Provavelmente uma parte desse povo que saiu junto com os israelitas saíram não porque reconheceram e passaram a amar o Deus libertador, mas eles saíram porque estavam com medo de que acontecesse algo pior ali onde estavam, no Egito. Você vê que o próprio povo do Egito começa a expulsar, depois da morte dos primogênitos, começa a expulsar os israelitas. Vai logo, antes que mate todo mundo. Eles estavam apavorados, eles estavam com medo. E uma boa parte dessas pessoas que saíram, não saíram com a motivação correta. E hoje também continua acontecendo da mesma forma. Muita gente que sai do mundo, ou que diz ter saído do mundo, e que está dentro da casa do Senhor, e que está dentro da igreja do Senhor, não está com a motivação correta. É gente que vivia oprimida, que talvez vivesse oprimida. Eu já ouvi pessoas falando, olha, eu gosto tanto dos louvores, eu me acalmo tanto, eu fico tão bem. E para por aí. Diferentes de Josué e de Calebe, que amavam ao Senhor, os outros 10 espias, que foi o primeiro texto que a gente leu aqui, não amavam ao Senhor. Estavam com o coração endurecido diante de tudo que o Senhor havia falado. A motivação deles era outra. Enquanto Josué e Calebe estavam focados no Senhor, no amor ao Senhor, na obediência ao Senhor, porque eles trouxeram um relatório positivo. E nesse capítulo 14, quando começou a haver um levante, foi porque os 10 espias dos 12
apesar da promessa de Deus, eles trouxeram um relatório negativo. Lembra-se que eu disse que eles tinham influência sobre o povo, porque eram príncipes? Então, quando eles trazem um relatório negativo diante do povo, falando, olha, aos olhos deles, nós somos como se fôssemos gafanhotos. Tem gigante na terra. Não, a terra até que é boa. A terra até que é boa. Eles olharam mais a adversidade, eles olharam mais o tamanho da adversidade do que confiaram no tamanho do seu Deus. E isso inflou o coração do povo, que já estava inclinado a murmurar, que já estava inclinado à incredulidade. Então, em nome de Jesus, o nosso coração precisa estar focado no Senhor, em quem Ele é, e não naquilo que Ele pode fazer. Porque essas pessoas estavam aqui focadas nisso, naquilo que o Deus de Israel poderia fazer. E por esse motivo, todos os adultos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, pereceram no deserto. Todos os adultos que saíram do Egito, que viram todas as maravilhas de Deus, todo o sobrenatural de Deus, não entrou na promessa, não tomou posse da promessa, porque eles estavam de olho só na promessa, só no alívio, e não queriam, não estavam dispostos a servir ao Deus da promessa. E hoje nós também temos uma promessa, irmãos. E que promessa é essa? A palavra do Senhor declara, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E devemos viver em conformidade com essa promessa. Nós devemos viver, reagir conforme essa promessa e conforme Deus estabeleceu que andássemos. Ah, tudo bem, eu tenho uma promessa, então, glória a Deus, eu estou em Cristo, agora eu vou viver do meu jeito. Não, não. Jesus é Senhor. Não é só Salvador. Ele também precisa ser Senhor nas nossas vidas. Senhor nas nossas vidas. Tem gente que vem para a igreja porque quer ser curada de um vício, porque quer ter alguém da família curada de alguma enfermidade, porque tem alguém sendo ameaçado, aí corre para a igreja. Inclusive, irmãos, tem gente que quando está no Egito, que significa o mundo, está servindo a demônios, literalmente falando, envolvido com outras religiões, e por algum motivo entende que precisa sair daquele lugar. E os demônios ficam atormentando essa pessoa e ameaçam matá-la. E muitas dessas pessoas vêm para a casa do Senhor não por causa de quem Jesus é, mas porque Ele pode fazer. E isso é perigoso. Porque tem gente que só quer um alívio momentâneo. Tem gente que só quer um alívio naquele momento, naquele período ali. E depois, mesmo dentro da igreja, vive a sua vida do jeito que quer. Do jeito que bem entende. Quando, na verdade, todos nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus, à doutrina dos apóstolos. Bens, pessoas querem bens, aí vem para a igreja. E vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. Só por isso. Em segundo lugar, há uma outra característica nessa aplicação pessoal, nessa aplicação do povo, nessa aplicação de números para as nossas vidas, a ingratidão.
Queridos, o maior milagre que qualquer ser humano pode receber na face dessa terra, sabe qual é? Salvação. 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 Chega a ser engraçado. Num determinado programa de TV, numa dessas igrejas em que o foco é o aqui e o agora, eu acho que esqueceram de entrevistar a pessoa que iria dar um testemunho. E a pessoa chega ali com o coração quebrantado e contrito e fala: pastor, eu encontrei a salvação em Cristo Jesus. O pastor, sim, e o que mais? Olha o nível. A mulher emocionada, com o coração quebrantado e contrito, testemunhando que havia encontrado a salvação. Só que sabe o que ele queria ouvir? Que ela ganhou isso, que Deus deu aquilo, porque era característica daquele lugar. E ele ávido por ouvir, para que todos os outros ouvissem. E o que mais? O maior milagre que qualquer ser humano na face dessa terra pode receber, irmãos, chama-se salvação. Por quê? Porque a salvação é um presente, é um dom de Deus para nós. Nós não merecemos e não conseguimos fazer nada por merecer. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Então você e eu, que adentramos por essas portas, que levantamos a bandeira de Cristo, devemos ser gratos em todo o tempo. Nos nossos lábios não pode haver murmuração, nos nossos lábios só deve haver brados de júbilo, de alegria, de louvor, de exaltação ao nome do Senhor, porque só Ele é digno, porque eu estava perdido, você estava perdido, nós estávamos condenados, fadados à condenação eterna, longe de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, longanimidade, misericórdia, enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de júbilo, isso é motivo de gratidão, e não de viver uma vida de murmuração. Porque nós temos o exemplo aqui na palavra, que aquele que diz ser do Senhor, mas vive uma vida de murmuração, não entrará na promessa do Senhor. Não entrará, porque não tem o Espírito do Senhor. Assim como os 10 espias, que por mais que pertencessem a Israel, não tinham um comprometimento com Cristo. O espírito deles era diferente do espírito de Josué e Calebe. Foi o primeiro texto que a gente leu aqui. Foi por isso que eles foram mortos por praga, como diz o texto aqui, os 10. Insuflaram o coração do povo a continuar, porque eles já vinham se rebelando antes, a continuar se rebelando, a continuar se revoltando, a continuar na incredulidade, na ingratidão. Notem que eu nem planejei, falar sobre isso, sobre esses líderes, Você vê que esses homens eram líderes em Israel, esses 10 espias, do primeiro texto que a gente leu. E você vê que eles influenciaram os outros, que também pereceram no deserto e não entraram na promessa. Olha que coisa triste. Eles não entraram, foram punidos por Deus, e aqueles que deram ouvidos a eles também não entraram. Qual é o espírito que tem nos influenciado? Em primeiro lugar, nessa aplicação de Números, no capítulo 14, tem gente que só quer a bênção e não quer o abençoador. Em segundo lugar, ingratos.
tem gente que, apesar de ter recebido o dom gratuito de Deus, continua vivendo na ingratidão. Não vai entrar, se continuar desse jeito. E em terceiro lugar, falta de fé. Esse povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos e foi seguindo em direção à terra, no meio do deserto. Amada igreja do Senhor, nenhum de vocês aqui está enganado quanto às características da nossa caminhada com Deus. Se vocês estão enganados, é porque vocês estão dando ouvidos a outras vozes, que a gente sempre fala, e principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu sempre costumo ilustrar que à medida em que o Senhor se aproxima, a subida, eu sempre faço essa ilustração, vai ficando mais íngreme, vai ficando mais difícil, o grau de dificuldade aumenta, só que a gente não pode parar. Haverá dificuldade, por isso nós precisamos buscar cada vez mais ao Senhor. Vocês aqui não estão enganados quanto à caminhada com Deus. Não estão. Então não vem dizer, tá doendo. Dói, irmão, dói. Tem hora que dá vontade de parar? Tem, dá. Eu seria hipócrita dizer, não, meu irmão, que isso? Não tem fé, não? Dá sim. Como ser humano, dá. Se revoltar, nossa Deus, é isso, é aquilo, dá. Mas eu não posso parar. Eu já fui longe demais para parar. Você não pode parar. Você abandonou o Egito. Eu abandonei o Egito, ou melhor, o Senhor me tirou do Egito. O Senhor tirou você do Egito. Lembra de que Faraó veio babando atrás de você para tirar você de volta. E Deus falou, não, é meu. Ninguém toca. Então a gente não pode parar mais. Entramos, eu costumo dizer também que é um caminho sem volta, irmãos. Porque o inferno inteiro está esperando uma brecha da nossa vida para nos tragar de novo. Ou você pensa que ele desistiu? Não, ele é persistente. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Em terceiro lugar, as atitudes falam mais do que as palavras. Irmãos, nós estamos sendo provados. A caminhada com Deus até que venhamos a alcançar a promessa, e nós já dissemos qual é a promessa, que é a vida eterna. Tem as suas dificuldades, tem o seu momento probatório. E nós, desde o momento que saímos do Egito, temos sido provados. E essa provação gera em nós crescimento, maturidade. Não é para nos matar no deserto. Aprenda isso em nome de Jesus. É mister, ou seja, é necessário passarmos por isso. E muito mais agora, na reta final, passaremos muito mais. O grau de dificuldade vai aumentar. Eu não estou aqui para te desestimular, mas para falar a verdade para você. Eu não estou aqui para massagear o seu ego, nem o meu. Mas para que nós venhamos a nos prepararmos cada vez mais e melhor para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Para que o nosso coração não seja inclinado como o coração do povo que morreu no deserto e não entrou na promessa. Para que o nosso coração, pregadores, não seja como desses 10 príncipes que deixaram-se levar pelas circunstâncias, pelo que estavam vendo e não creram em algo maior, ou melhor, em alguém maior que era o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, as adversidades virão? Sim, virão.
Há relatos de pessoas que dizem, puxa vida, apesar das dificuldades que eu passava, quando eu estava no mundo, nenhuma delas se compara com as dificuldades que eu encontro agora estando em Cristo. Sabe qual a nossa resposta? Persevera. Vai valer a pena perseverar, vai valer a pena suportar, resistir. Jesus já fez a parte dele. Um novo e vivo caminho está aberto para mim e para você, e nós podemos, com ousadia no Senhor, entrar diante do Senhor, no Santo dos Santos, na presença de Deus, por causa de Cristo. Nós temos essa abertura. Outrora não havia isso. O caminho estava fechado, havia inimizade nossa para com Deus, mas Jesus nos reconciliou com o Pai. Então o que nos resta fazer, amados irmãos, é que quando vier a provação, é pedir ajuda ao Senhor, é contar com a ajuda dos irmãos, um com o outro, é termos o mesmo espírito de Josué e Caleb. Eu fico imaginando, se por um lado os 10 olhavam e diziam, nossa, olha o tamanho da mão daquele Nefilim, olha. Aí Josué e Caleb, nossa, essa terra mana leite e mel, olha, passando lá no Vale de Escol, aqueles cachos de... Nossa, louvado seja Deus, olha, essa terra é nossa, Deus já deu pra gente. E eles viam os gigantes também. Mas eles estavam focados naquilo que Deus havia dito que daria, que faria. Enquanto os outros, não. Os outros estavam olhando as circunstâncias. E o diabo quer isso. Quer que você e eu olhemos as circunstâncias, sabe para quê? Para nos parar, para nos amedrontar, para que nós desagrademos ao Senhor, para que a incredulidade entre no nosso coração e roube a nossa fé. Porque a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe quem? Agradar ao Senhor. E sem fé, meu irmão, eu não vou entrar na promessa. Eu não herdarei a promessa. E é por isso que o nosso espírito precisa ser igual o de Josué e Caleb. Que apesar das adversidades que se levantaram num determinado momento, um texto que a gente já leu aqui, o povo queria apedrejá-los. Mas a glória do Senhor se manifestou e eles não foram apedrejados, porque eles relembraram a promessa do Senhor. Como termos a mesma motivação, como desejarmos, de fato, essa promessa, amando o dono dela, amando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com gratidão, com o coração aberto, vivendo uma vida de oração, tendo uma vida voltada para a palavra de Deus, buscando a comunhão, não apenas com o Senhor, mas também uns com os outros. Tudo isso faz parte do processo. A gente não pode ignorar nenhuma parte desse processo. Você já parou para prestar atenção que nosso pastor Alan, ele trabalha arduamente num projeto chamado Projeto Quero Congregar? Já parou para pensar nisso? No entanto, ironicamente, quantas vezes eu fico implorando para que todos que são membros dessa igreja congreguem regularmente. Não parece uma ironia, pastor Geraldo? Projeto Quero Congregar. O pastor Alan vai, passa o pastorado e cai no campo. Se dedica ainda mais. E aqui na igreja local a gente tem que ficar implorando, irmãos, vamos congregar mais, vamos participar das atividades da igreja, que não são para entretenimento, não são. Quem participa sabe que não é. A gente está sempre com esse santo livro aqui nas mãos, aí, comentando sobre ele. Faz parte do processo.
A gente não pode pular esse processo, porque senão vai ficar faltando alguma coisa. E a Bíblia também declara que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E nesses dias nós precisamos muito mais de fé. E se é verdade, e claro que é verdade, que a fé vem pelo ouvir, o deixar de ouvir gera o quê? O contrário. Mina, rouba a fé. Sabe por quê? Porque é um bombardeio ininterrupto do mundo contra a nossa fé. Tudo, hoje em dia, tudo está conspirando, está vindo contra a nossa fé, irmãos. Tudo. Então, se nós não nos cercarmos daquilo que nos gera fé, daquilo que nos traz esperança, o nosso destino vai ser o mesmo desses israelitas, que ouviram da promessa, que num determinado momento, tomaram posse da promessa, acreditaram na promessa, mas não entraram na promessa. Que não sejamos como eles, em nome de Jesus. E para finalizar, haverá adversidade, tá? Mas pastor, você sempre fala assim, para que você não fique enganado. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 26. E também Atos, eu quase me esqueci aqui do livro de Atos. Mateus 16, 24 e 26, que diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Renúncia. Você quer alcançar a promessa que ele nos fez, que é a vida eterna? Eu quero alcançar essa promessa? Sim, eu quero. Então eu tenho que me anular, para que ele, o Senhor, cresça em mim. Eu quero ser um discípulo aprovado pelo Senhor. Então eu não posso viver para mim mesmo, mas eu preciso viver, você precisa viver para a honra e para a glória do Senhor. E um versículo para a gente finalizar agora. Atos 14, versículo 22, diz o seguinte: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Escutou aqui? Está escrito em Atos? Por muitas tribulações. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E Paulo estava exortando aos seus discípulos para viverem uma vida digna de honrar e exaltar o nome do Senhor. E em quais circunstâncias ele disse isso? Ele acabara de ser apedrejado e possivelmente, tá? A Bíblia não fala, deixando isso muito claro, mas é uma opinião pessoal, morto. Possivelmente morto, tá? Por apedrejamento. Mas isso aqui é um mistério que, quando a gente chegar lá na glória, a gente pergunta ao Senhor. Mas ele acabara de ser apedrejado e dado como morto, inclusive. E logo depois ele levanta e sai. E fala essa frase aqui, ó. E o texto diz:
Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você entende isso? Então, em nome de Jesus, queremos a promessa? Foi a pergunta no início. Se você quer a promessa, e a promessa que ele nos fez é a vida eterna, precisamos viver de forma digna, de forma a honrarmos ao Senhor com toda a nossa vida. Com toda a nossa vida. Com tudo que somos e que temos. Não podemos ser ingratos a Deus. Não podemos ser incrédulos. Principalmente quando circunstâncias adversas se levantam. É importante, irmãos, passarmos pelo deserto. O deserto, ele está entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida. É importante nós passarmos. Ah, mas vai ser o tempo todo vivendo na adversidade? Não. Haverão momentos de oásis. Haverão momentos de refrigério. Mas, lembre-se, estamos no deserto. E somente quando saímos do deserto, entraremos no lugar da promessa. Então, em nome de Jesus, se você que está aqui nessa manhã não vive uma vida de quem realmente quer a promessa, passe a viver. Eu vou finalizar com uma frase aqui. Existem aqueles que servem a Deus por medo do inferno. Com essa motivação, esses correm um sério risco de passarem a eternidade lá. Há outras pessoas que o servem só porque tem o céu. Esses correm o risco também de ficarem fora de lá. No entanto, há aqueles que o adoram pelo que ele é. Esses, certamente, permanecendo nesse propósito, herdarão a vida eterna. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Queremos a promessa? Não se esqueça que o querer a promessa implica em amar ao dono dela, em primeiro lugar. Mais do que a promessa em si. É claro que a gente confia, é claro que a gente anseia, a gente deseja o céu. Mas sejamos como esses dois espias que focaram em Deus. E daqueles que saíram da terra do Egito. Esses dois foram os únicos que entraram. Eles ouviram e permaneceram no propósito. Eles ouviram a promessa e permaneceram no propósito. Então, em nome de Jesus,
Se você vive uma motivação diferente, se arrependa. Se você veio a Cristo e permanece em Cristo por medo do inferno, se arrependa. Se você veio a Cristo só por causa do céu, mas não ama a Cristo, se arrependa. Esteja em Cristo por Cristo. Estejamos em Cristo por quem Ele é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, ó Deus, nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa ministrar em cada coração. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós, Senhor, possa olhar para dentro de si mesmo e ver se realmente deseja da sua promessa, Senhor. E ver se realmente deseja ao Senhor da promessa. Porque para alcançar a promessa de vida eterna, nós precisamos estar em Ti, Senhor. E quantas pessoas confundem, quantos irmãos estão focados em outras coisas, e quando vem a tempestade, quando vem o deserto, a adversidade, querem parar, ou simplesmente param. Senhor, fortalece os meus irmãos, me fortalece, Senhor. Que haja um cristianismo verdadeiro, Senhor. Que haja uma caminhada sincera, Pai, verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja uma caminhada verdadeira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que haja um comprometimento, uma aliança, Senhor, contigo, Senhor. E não com o mundo, e não com os homens, ó Pai. Que haja um caminhar, Pai querido, com os olhos fixos no Senhor, Pai. Apesar das adversidades que se levantam, apesar do deserto que está à nossa frente, Pai. Apesar das dificuldades, ó Senhor. Apesar do desejo de parar em alguns momentos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Senhor, que tenhamos o mesmo espírito, Senhor, de Josué e Calebe, Pai. Que perseveraram até o fim, Senhor. Mesmo em meio às ameaças, ó Pai, inclusive de morte, Senhor. Eles estavam ali, Senhor amado, perseverantes em Ti, Senhor. Que em nós haja esse mesmo espírito, Pai. Senhor, que a cada momento a nossa fé, Senhor, seja elevada em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus.